Vamos orar? Grande Deus e Pai, obrigado, Senhor, pelo dia que já vivemos e nós estamos abertos a aprender do Senhor. Nos transmita, ó Pai, a Tua vontade por meio da Tua palavra, que este ensino possa trazer fé em nossos corações, disposição para Te servir. É da nossa vontade, Senhor, do nosso querer Te obedecer mais e mais, fruto da nossa gratidão, do nosso reconhecimento de tudo que o Senhor tem feito por nós. É maravilhoso, Pai Santo, participar do Teu reino. Nós somos gratos por Jesus Cristo, pelo seu imenso sacrifício por cada um de nós, e esses laços de amor, Senhor, são eternos, e nós queremos ser edificados na Tua palavra para também alcançar mais e mais pessoas. Que o seu reino, Senhor, possa crescer e trazer a paz, a salvação e a esperança aos corações dos mais necessitados. Nos guia nesta noite em Jesus Cristo que nós te oramos. Amém. Pois bem, deixa-me fazer um pequeno resumão de onde a gente começou até agora, para lembrar sobre alguns pontos importantes. A gente vai fazer o fechamento hoje sobre a morte e ressurreição de Jesus e apontar um caminho sobre como a gente pode usar todas essas informações. Mas lembrando de onde a gente partiu da ideia de parar e considerar evidências cristãs, principalmente na evidência da ressurreição de Jesus. Só que como evidências cristãs é um assunto grande, a gente poderia ter ido para evidências clássicas ou evidências históricas. A gente se ateve a considerar as evidências históricas a respeito especificamente da ressurreição de Jesus. Mas a gente deu um passo atrás e considerou que o cristianismo ele tem uma natureza objetiva. Ela é baseada na fé, mas uma fé concreta, uma fé viva. Ela não é uma fé subjetiva. Na verdade, uma das primeiras coisas que nós falamos nas nossas aulas é que existe um grande perigo da subjetividade. E a subjetividade é aquela que é baseada em sentimentos, aquela que é baseada em impressões, aquela que é baseada não nas evidências em si, mas como eu me sinto com relação a alguma informação. E a subjetividade, ela não nos dá base segura para alicerçar uma fé sadia e madura. E onde a gente procura, então, essa natureza objetiva para estabelecer a nossa fé? Na palavra de Deus. A palavra de Deus é esse padrão, e a gente talvez possa falar sobre isso nas próximas aulas, sobre como a palavra de Deus chegou até nós. Os princípios de inspiração, os princípios de preservação da palavra, como ela foi preservada ao longo do tempo, como ela é precisa, como se estabeleceu o cânon, por que a gente tem esses livros que tem hoje e não tem os livros apócrifos, por exemplo. Talvez a gente pode usar isso para uma próxima aula. Mas é estabelecer que a palavra de Deus é o padrão e é por meio da fé na palavra de Deus, né, por ouvir a palavra de Deus, que a gente pode crescer em fé. E o cristianismo, ele é estabelecido historicamente por pessoas que viram, testemunharam. Nós temos evidências internas e externas para cumprir o objetivo de Deus de chamar cada um de nós para uma comunhão com Ele. Então, sim, existem testemunhos, muitos testemunhos a respeito dos relatos bíblicos. A gente falou isso antes. E aí, dando um passo ainda atrás, a gente considerou, então, as oposições a respeito da fé e as visões religiosas. Uma delas é sobre o ateísmo. E nós consideramos o ateísmo não como uma coisa assim só filosófica, mas ela é problemática porque ela é militante na causa e ela tem filosofias ou uma agenda por trás disso tudo. O que eles buscam? O que eles querem? Não é simplesmente uma pessoa que não acredita em Deus. E aí a gente viu o progresso do desenvolvimento do ateísmo e como se desencaminhou para uma ideia quase que de ciência se opondo ao que é da nossa fé bíblica, né? Um combate estabelecendo quase que como crer
é uma idiotice, e aquele que não crê em nada é que é o sábio, que é o cientista. E a gente falou um pouco sobre isso. Daí a gente começou a falar sobre a divindade de Cristo. Estabelecemos o que é a verdade e vimos nas Escrituras algumas afirmações de Jesus a respeito dele, da sua natureza, do seu caráter e da sua associação com Deus Pai. Também vimos alguns testemunhos do Velho Testamento, do Novo Testamento. Lembramos de pessoas chaves como os apóstolos, ou João Batista, ou o apóstolo Paulo depois, e também comparamos profecias. Até consideramos estatisticamente o grau de precisão em Jesus ter cumprido aquelas profecias e como era quase que impossível cumprir todas elas, a não ser pelo fato de ser um milagre. E aí a gente começou a falar sobre as evidências da ressurreição, considerando inclusive a morte de Jesus, que não foi algo fácil, simples, e a gente contextualizou o que seria ser crucificado naquela época. E eu trouxe algumas evidências históricas, eu mostrei algumas fotos, inclusive achados arqueológicos de pedaços de ossos que foram crucificados, e a gente fez um passeio sobre isso, né, sobre arqueologia. Deixe-me retornar de onde a gente parou, retomar de onde parou. A gente falou sobre os tipos de penas capitais, em que a crucificação seria a pena capital mais dolorosa, mais angustiante, mais humilhante, como se os romanos tivessem desenvolvido ao longo do tempo métodos muito cruéis de matar e que a crucificação era o mais cruel deles todos. E a gente tentou ver a implicação disso no sacrifício de Cristo. A gente pegou desde antigamente as ideias de crucificação, de mortes, algumas revoltas, o que eles falavam sobre a crucificação. Estou só revendo aqui coisas que a gente viu na aula passada. Pegamos relatos de fontes externas falando sobre a crueldade, a barbárie que seria ser alguém ser crucificado naquele período. Falamos sobre os tipos de cruz, né? Os tipos de cruz que não eram usados como sinais de tortura ou condenação, e tipos de cruz que eram sinais de condenação. E a gente ficou em 4 deles, né? Uma cruz simples, aí foi para... deixa eu chegar aqui. Essa era a foto que eu não queria mostrar, ó. Fotos reais de alguém sendo crucificado com aquela cruz decussata. E essa também é outra foto de alguém sendo crucificado. A cruz... Daniela, a gente não está conseguindo ver as fotos. Não está conseguindo ver? Não apareceu, Ranieri. Deixe-me ver o que está acontecendo aqui. Espera aí. Vocês querem ver as fotos que eu exibi, não? Sim. Ai, ai, ai. Vocês querem uma palavra assim muito boa, mas acho que sim. Tá bom. Deixa eu plugar aqui. Lá vai. Sem censura agora, tá bom? Para maiores de 18 anos. Está dizendo que algo deu errado no compartilhamento da tela. Deixa eu tentar de novo aqui. Você não está apresentando. Você saiu do compartilhamento. Saí, né? Sim. Ok, eu tô tentando aqui. Ele está dizendo que não está conseguindo compartilhar. Deixa eu reiniciar o navegador bem rapidinho aqui, tá bom? Eu vou desligar rapidinho só para reiniciar aqui para eles consertar esse defeito. Agora sim. Agora sim. Conseguem ver a tela agora?
Agora sim. Perfeito. Vamos lá. Esse aqui são os slides da aula passada, tá bom? A gente falou sobre as execuções, como eram comuns no mundo antigo. A gente trouxe relatos de Heródoto, falando sobre Dario, quando suprimiu a revolta dos babilônicos. A gente viu Alexandre o Grande, quando capturou a cidade fenícia de Tiro, e eles crucificaram, empalaram pessoas. A gente falou sobre a revolta de Espartacus, aquela revolta dos escravos romanos, que Espartacus, né, de origem trácia, que eles crucificaram mais de 6.000 escravos, colocando ao longo da Via Ápia até chegar em Roma, como sinal de, como símbolo, né, de que os escravos não deveriam fazer isso. A gente falou sobre a crucificação no sexto século, abolida por Constantino I. Falamos sobre os neo-assírios, que eles empalavam os judeus capturados por Senaqueribe. Mostramos esculturas assírias, mostrando essa descrição, é um achado arqueológico. Falamos sobre Cícero, defendendo a punição de um romano, dizendo que a crucificação era algo mais terrível, mais cruel que existia. Falamos sobre Plautus, também, falando que a crucificação era terrível. Flávio Josefo, descrevendo aquele cerco de Tito, né, o cerco de Tito, quando ele destruiu Jerusalém, no ano 70, como isso era horrendo. Sêneca, também, argumentando que preferia o suicídio a ser crucificado. E a gente falou sobre tipos de cruz, né? A gente falou sobre cruzes que não eram símbolos de tortura ou de morte, como a cruz gamata, que em sânscrito é suástica, que quer dizer boa sorte, mas esse símbolo foi pego pelos nazistas e hoje é um símbolo terrível, né? Falamos sobre a cruz anca, ou ansata. Eu não sei se a gente falou sobre o estereograma, mas são as junções da letra tal e rho, que é um símbolo cristão, é uma ideia de crucificação. Geralmente eles têm nos escritos, nos pergaminhos, para falar sobre a palavra estaulo, ele usa esse símbolo lá. Daí a gente falou finalmente sobre os métodos de crucificação. Primeiro era uma árvore chamada Arbo Infelix, geralmente o condenado era crucificado nessa árvore, mas como faltavam árvores para a quantidade de crucificados, eles tiveram que avançar na tecnologia de matar, infelizmente. Essa árvore é do período, alguém foi crucificado realmente nessa árvore. A gente falou sobre a cruz simples, né, que era um poste ou uma stipes. Falamos sobre a tav, que era uma espécie de T. Falamos sobre a cruz decussata, e eu falei para vocês que possivelmente o apóstolo André foi crucificado numa delas, apesar dessa representação de pintura estar errada, está equivocada, porque os pés do condenado estão muito alto, e naquele período os pés ficavam no chão, e eu não mostrei essa foto aqui, ó. Essa é a foto de uma crucificação real, se não me engano, de Filipinos, ou alguma coisa assim. Essa seria a representação real de uma crucificação, uma cruz decruçata. A gente tem uma outra aqui, mas eu até embacei ela, que é alguém colocado mais alto. Seria esse tipo de crucificação aqui, mas ele já tem uma stipes no meio e dois travessões em cima e embaixo. A gente tem a cruz comissa, que é só uma stepes em cima e o patíbulo, só que ele não tem nada para colocar em cima como uma inscrição, né? No caso de Jesus, Jesus tinha acima da cabeça dele uma inscrição, então não poderia ser uma cruz comissa. A gente falou da cruz grega, que ela era baixinha, como sinal de mais, de adição, a pessoa estaria com os pés no chão. E, finalmente, a cruz latina, ou imissa ou captata, uma cruz de 3 metros, em que haveria espaço para colocar inscrições acima da cabeça do condenado, e que a pessoa, possivelmente, ela levava o patíbulo, né, esse travessão em cima. A gente falou sobre essas três tipos de cruzes, e a gente falou sobre achados arqueológicos. Uma escrita, um grafite chamada Escrita de Aleximenos, que é uma escola, uma acho que era o nome dessa escola, em que um aluno riscou na parede uma ofensa para algum amiguinho que era cristão, dizendo que ele adorava um cavalo. E aí essa é a inscrição: Aleximeno adora o seu Deus. Mas eu não mostrei essa inscrição aqui, ó. Essa é uma outra inscrição
um achado arqueológico também, que remete a alguém que foi torturado por chicotes, ou foi açoitado. Seria mais ou menos assim que está essa inscrição aqui, ó. Essa aqui é a inscrição da parede, e esses seriam os desenhos arqueológicos aqui, ó. Então, alguém que foi, talvez, crucificado e açoitado ao mesmo tempo. Um achado arqueológico daquele período. Deixa eu só resgatar aqui se eu tenho. Sim. É uma imagem de crucificação descoberta em Puteoli, na Itália, um homem que havia sido severamente açoitado com os braços e as pernas estendidas, separadas por um feixe vertical. E aquela outra lá foi achada no Padegogium, no Monte Palatino, em Roma. E está agora no Museu de Palatino. Foi descoberta em 1857, possivelmente foi esculpida no ano 200 depois de Cristo. Falamos sobre crucificações com pregos, falamos sobre o primeiro caso que foi achado, porque os arqueólogos diziam que era impossível alguém ter sido crucificado com pregos, eles acreditavam que as pessoas eram amarradas à cruz, até que finalmente um arqueólogo, um grego chamado Vassilios Zafveris, encontrou um prego de 18 centímetros preso a um pedaço de madeira de oliveira, está no Museu de Israel. E ele achou o que seria um osso do calcanhar com um prego transfixado e dobrado na ponta. Esse foi o primeiro achado. Teve mais achados. Eles fizeram a análise geral, colocaram uma simulação de como deveria ter sido a crucificação, fizeram análise de raio-x, fizeram a reconstituição, até que finalmente eles acharam um segundo caso. Nesse caso, os trabalhadores de uma instalação de oleoduto, eles cavaram e encontraram esse esqueleto em Veneza, a 40 quilômetros de Veneza, em Gavello, e eles encontraram essa pessoa com os pés furados por prego. Os ossos dos pés haviam sido transfixados por um prego. E eles fizeram análise completa e até tiraram fotos de dentro dos orifícios, mostrando como foi essa incisão. Fizeram na cabeça do fêmur e outras análises e consideraram que eles também foi fixado por essa parte aqui. Ok. Eles achavam que não poderia ser suportado, mas os achados arqueológicos provaram o contrário, e também a gente falou sobre uma pesquisa do patologista Frederick Zugby, que fez testes com pessoas reais, colocando elas nessas várias posições aqui, para entender como a pessoa morreria sendo crucificada e como seria possível. Bom, eu não mostrei essa foto para vocês não, porque achei muito perturbadora, mas ele fez experimentos reais com pessoas e monitorou cada uma delas para ver o quanto eles poderiam aguentar, e basicamente a pessoa crucificada não morria pelas perfurações dos pregos, mas eles morriam como uma espécie de asfixia ou afogamento. Aí a gente falou sobre isso, falou sobre a agonia na cruz, ok. Eu acho que foi tudo isso da aula passada. Falamos sobre essa condição aqui de hematidrose, que é um caso raro, mas que é visto em pessoas que passaram por situações de grave estresse, um estresse muito grande. Falamos sobre os flagelos, falamos sobre os lictores, sobre os açoites que foram praticados por soldados romanos e não pelos lictores. Falamos com o tipo de flagelo que eles usavam e os materiais que eles colocavam. Inclusive, mostrei para vocês fotos arqueológicas de pontas de flagelos com pedaços de ossos ou falanges ou pedaços metálicos, né? Mostrei para vocês esses escorpiões ou essas esferas ou miçangas metálicas que eram colocadas nos chicotes, também achados arqueológicos. Mostrei para vocês a posição, normalmente, que se açoitava alguém, que muitos morriam pelos açoites, inclusive. Consideramos a coroa de espinhos, o tipo de planta que existia na Palestina, talvez fosse possível. Mostrei fotos de pregos originais arqueológicos daquele período.
Ah, ok, acho que foi isso, né? Mostrei pontas de lanças dos romanos, possivelmente uma similar a essa que foi usada para transpassar a lateral do tórax de Jesus, comprovando que ele estava morto. Mostrei lugares de sepultamento, como era sepultada as pessoas naquele período. Uma coisa que eu não mostrei é que o sepulcro foi selado, né? O selo era geralmente assim, ó. Você não poderia quebrar um selo desse. Seria passível de morte quem quebrasse um selo. Mostrei como eram os sepulcros entre geralmente tinha dois ambientes, né? Ou dois nichos. Mostrei um ossário, que era, depois de 2 anos, aquele corpo era transferido para essa segunda parte e os seus ossos eram colocados no ossário, e esse ossário de calcário era escrito o nome da pessoa do lado de fora. Tem muitos achados arqueológicos. Esse aqui, especificamente, é um achado arqueológico que foi achado nesse sepulcro aqui. E essa é a ilustração de como eles acharam, inclusive com uma pessoa que tinha sido sepultada, que não foi dado tempo passar ela para as caixas. Mostrei para vocês mais ou menos como eles estavam lá, a simulação, o tipo de vestimenta, a roupa, né, aquele tecido que era recoberto, e como eles ainda acharam resquícios de especiarias grudadas naquele tecido, como mirra, por exemplo, e outros óleos. Mostrei como o cabelo do sepultado era cortado antes, como ele era preparado, algo que não foi possível fazer com Jesus. Eles analisaram tudo isso. Essa é uma das caixas mais interessantes, porque essa caixa aqui, esse achado arqueológico aqui, ele tem uma inscrição, a legenda que tem nessa caixa. Ok. Deixa eu só chegar até. Ele é o ossário de Tiago. Esse ossário de Tiago foi encontrado, e aqui do lado de fora é escrito assim: Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Lembra que o hebraico ele lê da direita para a esquerda. Então, esse ossário aqui é possivelmente o ossário de Tiago, o irmão de Jesus, ou meio-irmão de Jesus, filho de José. Então, esse é o ossário dele que eles acharam. É um achado arqueológico. Tem livros e documentários sobre esse ossário de Tiago. Ok, deixa eu passar para o outro slide. Só foi uma revisão rápida. Vocês estão lembrados de tudo isso, né? Muito bem. Deixa eu retomar para o slide de hoje, que era a continuação daquele estudo de ontem, de semana passada. Algum comentário, alguma ideia que surgiu enquanto relembrava a aula? Ok. Vamos para o cenário antes e depois da ressurreição de Jesus. Toda vez que eu saio de um slide que vou para outro slide, o Meet não me deixa compartilhar a tela. E eu não sei por quê. Você consegue entender, Matheus? Talvez você Por que não me perca a deixa? acessibilidade, o acesso, tem que permitir novamente, ou você tem que entrar. É, Mas tá, acho que se você sair e entrar,
funciona. Toda vez que eu tento, que eu fecho toda vez que eu fecho o PowerPoint, finalizo a apresentação e tento abrir de novo, não me deixa fazer isso. É pessoal, Ranieri, é só contra você, viu? É pessoal mesmo. Eu vou tentar compartilhar a janela inteira para ver se ele deixa. Ah, a janela inteira deixa. Agora deixa eu ver se vocês conseguem ver agora? Sim. Sim. Aí tá a evidência da ressurreição de Cristo? Sim. Isso. Perfeito. Sim. Então a janela toda ele deixa. Vou ficar por aqui mesmo, não vou nem brigar com ele não. Vou tentar. Vamos considerar o cenário antes e depois da ressurreição. O que é que muda? O que é que mudou no cenário antes e depois da ressurreição? Porque ao longo da história, essa foi uma grande acusação com relação aos discípulos de Cristo, acusação de que Jesus não ressuscitou. E se alguém chega a esse ponto de dizer que Jesus não ressuscitou, ele desmonta completamente a estrutura do Evangelho, porque o Evangelho não é só baseado na morte de Jesus, o Evangelho é baseado na ressurreição de Jesus. O fato de que ele morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. É a ressurreição que nos mostra a grandeza do Evangelho, do poder de Deus de salvação. Considerando o cenário antes e depois da ressurreição, considere antes. O cenário antes é que Jesus estava morto. E a morte de Jesus foi relatada nos 4 evangelhos. Os 4 evangelhos são escritos documentais. E eles são registros testemunhais, inclusive, né? Mateus foi discípulo de Jesus. Lucas não foi discípulo de Jesus, mas Lucas andou com discípulos de Jesus. Marcos também não foi um discípulo propriamente de Jesus, mas ele pegou todo o relato de Pedro. E João foi discípulo de Jesus. Então a gente tem Levi, ou Mateus, e João, que andaram com Jesus. João, inclusive, foi um dos primeiros a entrar no sepulcro, naquele primeiro dia, junto com Pedro. E a gente tem o relato de Marcos, que é a visão de Pedro daquilo tudo. E depois a gente tem Lucas, né, o médico, que investiga acuradamente tudo aquilo que aconteceu, e ele investiga entrevistando essas testemunhas oculares. Então, o relato é que Jesus estava morto e Jesus passou por muito sofrimento. A sua morte, ela foi atestada pelos guardas romanos. Os guardas romanos foram até as autoridades judaicas e foi até a autoridade romana para falar que Jesus já estava morto. Inclusive, não quebram as pernas dele porque ele já estava morto. Seus inimigos atestam a sua morte, inclusive mandam guardas protegerem o seu sepulcro para que os discípulos de Jesus não roubem o corpo deles. Então, autoridades judaicas e romanas comprovaram e atestaram a sua morte. Um guarda romano, um oficial, averigua isso, transpassando ele com uma lança, e os seus amigos também comprovaram que ele estava morto. Inclusive, saem todos tristes e se refugiam em casa e voltam a pescar, porque já considera Jesus morto. Segundo ponto, ou segundo cenário antes da ressurreição, é um túmulo novo. Por que o túmulo novo é importante? Lembra que daquelas imagens que eu mostrei, túmulos antigos tinham mais de uma pessoa sepultada. Como o túmulo de Jesus era novo, até para cumprir as escrituras, para cumprir as profecias, aquele túmulo cavado naquela rocha não tinha saída para o outro lado. Não era uma caverna, como um lugar que tinha uma entrada e uma saída do outro lado. Ela tinha a mesma entrada e a mesma saída, e sendo um sepulcro novo, não tinha outro cadáver lá. Logo, não era possível alguém se enganar, de chegar lá para procurar Jesus e ter se enganado com outros corpos que foram sepultados ali.
Não, só teria ele naquele sepulcro. Era novo. O outro cenário é o próprio sepultamento em si. O corpo foi preparado apressadamente, porque eles não queriam fazer isso no sábado, na entrada do sábado, para que não se tornassem cerimonialmente impuros, porque eles estavam dentro da festa da Páscoa. Ele foi envolvido completamente com panos e besuntado com cerca de 50 quilos de especiarias que vão aderir à pele. E ele precisaria de muita ajuda para sair dessa situação, se esse fosse o caso. E a gente lembrou isso no episódio da ressurreição de Lázaro, em que Jesus diz para os amigos irem lá e ajudá-lo a sair daquele sepultamento. Então, conhecer a forma de sepultamento nos dá um vislumbre de como seria impossível alguém sair daquela situação. Mas juntando o sepultamento com o tipo de dor, de sofrimento que ele teve antes, nos traz uma outra condição de que Jesus estava completamente açoitado, crucificado e enrolado, o que não poderia fazer com que ele saísse daquela situação por conta própria. Né? Então, sim, ele estava morto, ele foi sepultado num sepulcro novo, e esse sepultamento consta de vários tratamentos com o corpo que seria impossível alguém se desatar daquele pano e sair daquela condição sozinho. Além disso, aquele sepulcro foi fechado com uma pedra muito pesada, uma pedra imensa, de várias toneladas. Precisaria de várias pessoas para rolar e abrir aquela passagem. Inclusive, nos relatos que nós lemos na aula passada, as mulheres que foram no primeiro dia da semana conversavam entre si, preocupadas, sobre quem empurraria a pedra para elas, para que elas pudessem terminar o tratamento de limpeza do corpo de Jesus. E essa pedra foi fechada com um selo romano. O selo romano era inviolável e dava muitas consequências, inclusive punições de morte. Então, aquela pedra foi fechada e selada com um selo romano inviolável. Não significa que fisicamente você não pudesse quebrar aquele selo, mas juridicamente seria grave quebrar aquele selo. E existiam guardas armados que ficaram junto ao túmulo revezando, e eles deveriam ficar lá até o terceiro dia. Não era algo normal, guardas protegerem um sepulcro durante tanto tempo. Estes guardas eram uma guarda romana, talvez 4 soldados que se revezavam em duplas nas vigílias. A gente sabe isso por causa de Mateus capítulo 27, 62 a 66. A gente leu essas passagens na aula passada, mostrando que aqueles guardas, eles eram guardas que estavam dentro do direito romano. E abandonar um posto trazia graves consequências para eles mesmos, inclusive. Cenário antes da ressurreição. Nós temos no cenário antes da ressurreição os próprios discípulos que não acreditavam que Jesus fosse ressuscitar. E ao saberem da morte de Jesus, cada um seguiu o seu próprio caminho. Eles tinham certeza da morte de Jesus. E eles, inclusive, se desanimaram na fé. A gente lê a passagem dos 2 discípulos no caminho de Emaús, que eles estão tão tristes que eles nem percebem a presença de Jesus. Eles não reconhecem o Mestre enquanto caminha com eles. Eles só vão perceber e reconhecer o Mestre no partir do pão. Eles não entenderam as promessas, eles não confiaram nas promessas, eles abandonaram Jesus, eles não estavam propensos a acreditar ou aceitar a ressurreição de Jesus. Inclusive, discípulos precisaram ser convencidos por Jesus de que ele estava ressurreto. Não, nem pelo testemunho daqueles que já tinham visto Jesus vivo, ressurreto, foi o suficiente para convencê-los, a exemplo de Tomé, por exemplo. E qual é o cenário depois da ressurreição? O que nós temos é um túmulo vazio. E o relato do apóstolo João, que é uma testemunha ocular, nos fala, em João capítulo 20, versículo 8, diz que ele entrou, ele viu e creu.
Isso é impressionante, porque para João bastou ver aquela situação do túmulo vazio para já trazer ao coração dele a fé e fazer associação com tudo que Jesus havia dito, anunciado e prometido que ia acontecer. O túmulo vazio também foi testemunhado pelas mulheres. E lembra, as mulheres, assim como Nicodemos, por exemplo, elas foram até o sepulcro quando Jesus foi sepultado. Foi para ver onde Jesus havia sido sepultado. Ela não errou o caminho, nem entrou em outro sepulcro. Então, aquele testemunho das mulheres é interessante porque, diante de um tribunal judaico, o testemunho de uma mulher não era uma prova admissível diante daquele tribunal. E quem primeiro testemunha a respeito de Jesus são as mulheres, o que é fabuloso, porque vai na contramão do que o mundo espera. Então, é muito emblemático o texto bíblico, porque ele não traz para nós, não traz o que a gente queria ou como deveria ser as coisas, né? Talvez se fosse um ser humano comum escrevendo, consideraria colocar que a primeira testemunha que viu Jesus ou soube da ressurreição de Jesus fossem homens letrados, homens de testemunho ilibado, não mulheres, né? Que seria uma prova que não seria admitida dentro de um tribunal. Panos do sepultamento. Os panos do sepultamento foram suficientes para convencer João. E João capítulo 20, versículo 7, diz que aquele tecido, aquele pano foi deixado lá. A palavra é entuliço, que quer dizer enrolado ou dobrado. É como se a túnica ou o pano, né, ou é uma túnica, né, o sudário, que eles chamavam de sundário, é como se ele tivesse murchado pela ausência do corpo de Jesus e o pano da cabeça fosse colocado do lado e ele tivesse enrolado ou dobrado. Algo milagroso, algo que, se fosse alguém despertado de um desmaio, digamos assim, ele teria que sair dali rasgando essas vestes e tirando todos os trapos e as bandagens e abandonaria aquilo. Não da maneira como foi encontrada por João, e como o texto diz, que foi deixado lá, enrolado e dobrado, tudo de maneira tão organizada e que foi fundamental para trazer fé a João, só por ele ter visto isso. O selo feito na presença dos soldados, impossível de ser removida a pedra sem quebrar o selo, foi quebrado, o que constituiria um crime. Mas ninguém falou sobre esse crime. Na verdade, os soldados, quando Jesus ressuscitou, caíram por terra, quase que como mortos, e voltaram para anunciar isso, muito assustados. E em momento algum, ele acusa os discípulos de terem roubado o corpo de Jesus ou de serem criminosos por terem quebrado o selo. O selo nem é falado nisso. De tamanha a dimensão do assombro que os soldados tiveram pelo episódio da ressurreição. Existe um documento que é usado hoje em dia, até no estudo de direito, que é o digestum ou pandectas. É o corpo jurídico civil do direito romano, organizado por Justiniano I, o imperador bizantino, no VI século depois de Cristo. Ele pegou vários livros de direito para compor o direito romano e colecionou eles nesse digestum ou corpo jurídico civil romano. No livro 48 e 49, ele fala sobre as transgressões com pena de morte para os soldados. Dentre as transgressões, o que levava à pena de morte de um soldado, estavam as seguintes questões. Se o soldado passasse para o lado do inimigo, né? Se ele traísse os seus amigos passando para o lado do inimigo. Se ele desertasse, se ele perdesse ou vendesse o armamento, mas também seria passível de pena de morte se ele abandonasse o posto
ou fugisse do serviço, ou abandonar a vigília noturna, que seria cair no sono. Aqueles soldados romanos que foram comissionados a guardar o sepulcro de Jesus, eles fizeram as 3 últimas coisas: abandonaram o posto, fugiram do serviço e caíram no sono. Seria passível de morte cada um deles, né? Por isso que as autoridades judaicas tentam pagar eles para eles mentirem sobre o que aconteceu com o corpo de Jesus. Os guardas ficaram como mortos, e eles estavam apavorados diante do que aconteceu. E vejam, eram soldados muito treinados para a batalha. Possivelmente eles já tivessem visto coisas mais graves na batalha e na guerra. Mas diante de um acontecimento milagroso, o que eles tinham visto em batalha ficou pequeno para o assombro do que eles presenciaram. O cenário depois da ressurreição eram as aparições de Jesus. Pessoas tocaram nele, conversaram com ele, comeram com ele. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6, o apóstolo Paulo diz que mais de 500 pessoas viram a Jesus de uma só vez, e muitos ainda estavam vivos. Ou seja, os leitores daquela carta poderiam investigar, ir atrás dessas pessoas e indagar se de fato eles tinham visto Jesus ressurreto. Jesus teve aparições individuais, apareceu para indivíduos, apareceu para Maria Madalena, para as mulheres que voltaram do túmulo, para Pedro mais tarde naquele mesmo dia, para 2 discípulos no caminho de Emaús, para os apóstolos estando Tomé ausente, e depois apareceu para Tomé quando ele estava presente. Apareceu para 7 discípulos junto ao mar de Tiberíades. Ele apareceu para uma multidão de mais de 500 crentes numa montanha da Galileia. Ele apareceu a Tiago, ele apareceu aos 11. Todos esses relatos são relatos de testemunhas oculares. Ele também... Ranieri, Oi? desculpe te interromper, eu não consegui levantar a mão aqui. Ali é o cenário antes da ressurreição? Está escrito Não, ali é em cima. depois. Foi bom você mostrar isso, que eu vi que no slide não alterou aqui. Ó, esse aqui é o cenário depois. Então, Certo? é que estava indo depois ele apareceu antes. Talvez só Exatamente, ó. arrumar ali, né? O cenário depois. A partir daqui é tudo depois, ó. Sim, Depois, só que aqui, ó, não mudou. Aqui ficou antes. Muito obrigado. Eu vou consertar esse slide aqui. tá bom. Esse Obrigada aqui é o a cenário você. depois da ressurreição. E, por ocasião da ascensão, ele também apareceu a muitas testemunhas que viram Jesus ressurreto, subindo aos céus. Ele apareceu tardiamente para o apóstolo Paulo, ele apareceu para Estevão, ele apareceu para Paulo no templo, ele apareceu para João na ilha de Patmos, e todas essas pessoas deram o seu testemunho e pagaram o seu testemunho com a vida. Isso é interessante. Eles pagaram o testemunho com a sua própria vida. Eles levaram a afirmação de que viram Jesus até a morte. Mas os seus inimigos, o que falavam sobre o cenário depois? Em Atos 2, por ocasião da pregação de Pedro, não houve refutação de nenhum deles. Pelo contrário, muitos deles responderam positivamente àquela pregação, se convertendo. O que a gente sabe é que os judeus não conseguiam explicar isso. Se Jesus não tivesse ressuscitado, bastavam seus inimigos mostrar o corpo. Mas não havia um corpo, porque Jesus estava vivo. Nem o corpo estava de posse dos inimigos, nem o corpo estava de posse dos discípulos, porque os discípulos, tendo o corpo de Jesus, como poderiam morrer por uma afirmação de que Jesus ressuscitou se eles teriam o corpo? Então, qual a importância da ressurreição de Jesus? Considerar esse evento dentro do Evangelho. Que diferença faz acreditar ou não que Jesus ressuscitou dos mortos? Faz toda a diferença. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Toda a base da mensagem de Jesus
era sobre a vitória sobre o pecado. Mas a pior consequência do pecado é a morte. A morte física, mas, sobretudo, a morte espiritual, a morte eterna. Jesus, no seu sacrifício, nos dá a vitória sobre a morte e sobre a consequência, sobre o pecado e sobre a consequência do pecado, que é a morte. Porque o salário do pecado é a morte. E ele paga esse salário por cada um de nós para que a gente não receba esse salário do pecado. Ele disse mais: e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ele perguntou para as irmãs de Lázaro, né, antes de realizar o milagre da ressurreição. Tem um pregador quaker que disse uma vez o seguinte: ele disse, eu vou viver para Cristo até o dia da minha morte. E depois que eu morrer, eu vou viver para sempre. Eu achei muito interessante isso, porque ele considera de que a gente vai morrer aqui e depois disso a gente vai viver para sempre em Jesus. E a nossa fé é baseada nessa realidade, de que o testemunho de Cristo sobre a vida eterna aconteceu na pessoa dele também. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus abre esse caminho, essa permissão de nos unir com o Pai por meio do seu sacrifício, por meio da sua morte, extinguindo em nós aquela marca de pecado. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16:16. Essa união com Cristo Jesus na sua morte nos capacita a sermos unidos com ele na semelhança da sua ressurreição. E nós o seremos, nós cremos nisso. Então, crer na ressurreição de Jesus fecha a mensagem de salvação de Cristo, nos dando certeza da esperança e da vitória sobre o pecado e sobre a morte. Deixa eu passar para o outro slide. Mas deixe-me conversar com vocês. Para você, quando você pensa sobre a morte, em específico sobre a ressurreição de Jesus, o que traz ao seu coração e o que tem de força para a sua fé? Quando você olha para o fato de que Jesus ressuscitou dos mortos, o que constrói em sua vida? O que edifica a sua vida quando você lê esses textos ou medita sobre essa situação? A certeza, não há dúvida. Uhum. Eu acho que acaba se tornando uma coisa assim meio louca, assim, de se pensar, né? Porque a gente vê que o ser humano tem aquele medo de morrer, né? Então tem que viver a vida loucamente e, ai, é um monte de coisa que para, ai, não envelhecer, para não morrer logo e não sei o quê, e um monte de curas aí falsas, né? De anti-envelhecimento. Mas por questão, né, para nós é justamente o contrário. A gente vê que quando a gente for morrer, aí sim que a gente vai ter vida. Para as outras pessoas, não. Para as outras pessoas é É, como se aquilo dali fosse realmente o fim, né? Ou, no caso, se não for aceitar Cristo, muito provavelmente vai ser o sofrimento eterno, né? Então, as pessoas acabam justamente tentando postergar a vida para aproveitar aqui, mas depois ninguém fala, né? Então, complicado. é maravilhoso pensar nisso, né? Que a vida verdadeira vem depois dessa. Aquela vida plena, a gente vai enxergar com os nossos próprios olhos a Jesus Cristo, a verdadeira realidade, a verdadeira beleza de tudo isso. O Davi Garcia levantou a mão, depois a Eliane Pena. Para mim, sinceramente, é justamente o que a Letícia falou, mas é o que me dá esperança para cada dia, sabe? Para viver cada dia. É o principal motivo do ânimo da vida, de seguir em frente e de saber que um dia Jesus voltará para nos levar, né, para a vida eterna. Então, por mais que eu seja novo, eu tenho buscado cada vez mais compreender
esse motivo tão grandioso, assim, essa morte e ressurreição de Jesus Cristo, né, que para muitos é algo só normal, né, mas que para nós cristãos, quando entendemos o verdadeiro significado daquela morte e da ressurreição de Cristo, né, é algo muito grandioso e que nos anima, né, a cada dia e nos mantermos firmes e fiéis, né, na tua palavra. Uhum. Eliana? Oi. Primeiro preciso pedir desculpa que eu estava tentando levantar a mão e coloquei um emojizinho ali, esquisito que saiu, mas não quer dizer nada, foi só um Sem erro problema. mesmo de... Então, tá bom, obrigada, Mary, por ter achado engraçado. O que, para mim, é que o perdão dos pecados e junto, né, a salvação, essa salvação eterna, é a base baseada na fé em Cristo Jesus. Então, você professa a sua fé e a base é esta, né, que nós temos o perdão dos pecados, somos salvação, e isso fica mais leve, porque por mais que foi tudo tão difícil, né, a gente já viu tudo que você mostrou na aula passada, e com essa reprise de hoje, né, como foi tão sofrido, tão doído, mesmo assim ela fica, a gente consegue viver com uma certa leveza, porque a nossa fé, ela está baseada em Cristo Jesus, e estamos perdoados, e estamos salvos, e quando morrermos nesse corpo, como o Carter, que você falou, né, mencionou, é que nós vamos começar a viver eternamente, né? Então, isso é um refrigério na alma, isso dá um fôlego todo dia. É isso, Amém. obrigada. Amém. O Francisco Conceição. Eu não sei quem é esse irmão Francisco Conceição aqui. Eu conheço o Tiesco. Esse aí tá perdido. Eu também, viu? Irmão aqui. É que quando Jesus chamava os seus discípulos, ele mudava o nome para dar um sentido mais espiritual. Acho que foi assim comigo na infância. Eu chamava Francisco e me chamaram de Tiesco, daí ficou mais espiritual. Brincadeira. Tem os dois nomes, né? É igual Simão e Pedro. Igual Saulo e Paulo, igual Pedro, né? Simão e Pedro. Mateus Enfim, e Levi. pois eu tô assim. É. Eu tô muito bíblico ultimamente, até no Ah, nome. Brincadeira à amém. parte, você perguntou, quando a gente pensa na morte e na ressurreição de Jesus, o que vem, o que traz na minha mente? Eu me emociono verdadeiramente. Quando eu penso na morte de Jesus, no tamanho do sofrimento que ele passou, e chega a me arrepiar, assim, sabe? Uma coisa assim que para o ser humano é quase que impossível da gente se colocar no lugar dele, mas ele se colocou no meu lugar. Então isso me emociona muito e me traz assim um sentimento ainda mais incrível de alegria, saber que eu vou ver ele face a face e além disso vou poder Amém. entender a justiça de Deus. Sabe, uma coisa que me deixa ainda me deixa curioso, querer entender a justiça de Deus, porque a minha é totalmente diferente, ou totalmente não, muito diferente. A gente vai tentando, né, nessa caminhada, entender um pouco mais da justiça de Deus, mas isso me traz como a Eliane falou, uma paz, um refrigério para a alma, de saber que eu vou entender a justiça de Deus, porque na minha carne eu não consigo entender isso, e vou poder adorar Ele para sempre. Isso me emociona mesmo de verdade, é um sentimento gostoso, dá vontade de chorar, mas é um misto de tristeza, de dor, de alegria ao mesmo tempo. As duas coisas. Tem um irmão na Paraíba que todas as vezes que ele ia dirigir o devocional da ceia, ele chorava. Não uma, não duas. Todas as vezes ele se emocionava. E era uma emoção sincera, sincera. E eu sei que era um misto de alegria e de tristeza, de reviver aquele momento, de considerar a memória daquele sacrifício de Cristo. Eu achava isso muito bonito da parte dele, sabe? É muito forte
muito forte o que Jesus fez por nós. E é com certeza um misto de alegria para nós, de vitória, de brado de vitória, de considerar Jesus ressurreto, mas de muita vergonha para mim, de entender que foi o meu pecado que causou tudo isso. Foram os meus pecados que levaram o Senhor Jesus a passar pelo que ele passou. E me traz dor também, me traz vergonha, mas me fortalece de entender que a resposta que eu tenho que dar a tudo isso é gratidão e uma obediência muito dedicada e fiel, mas fruto de uma gratidão, de um reconhecimento, porque não tem como pagar. Deixe-me compartilhar agora outros slides, considerando esse aspecto da evidência da ressurreição. Ranieri, acho que tinha um pessoal que queria comentar. Deixe-me. Pois não. Opa, por favor. Não, duas coisas. Primeiro, Pode falar. eu sinto muito, mas eu ganho de nome cristão. O meu é Maria e Marta, então tem vezes que eu sou Maria, como hoje, e tem vezes que eu sou Marta cuidando da casa. Mas o que eu queria dizer, também, é assim, quando eu falei que eu tenho, isso que você está falando me faz dar certeza, a certeza que eu vi e evidenciei na vida de pessoas que já se foram antes de mim, que tinham certeza absoluta aonde eles estariam. Então, eu vejo que essa morte de Cristo é atemporal, ela é do passado, do futuro, do presente, e o que a Carol falou é loucura mesmo, para nós isso é uma coisa louca. A gente não consegue pensar numa pessoa que se sacrificou de modo atemporal, isso não existe. Então, realmente é uma coisa muito, muito doida. É por isso que cristão é maluco. É muito bonito, né? Considerar o sacrifício dele, não só pelas pessoas que o amavam, mas para quem o odiava. Ele se sacrificou pelos seus inimigos. Quem faria uma coisa dessa? Se sacrificar pelos seus inimigos? Joe McKinney, quando perguntado a ele sobre a idade dele, aí ele brincava, dizia assim, me pergunta quando é que eu vou morrer? Eu sei quando eu vou morrer. Aí a pessoa diz, você sabe, Joe McKinney, quando vai morrer? Ele disse, sei. Ele disse, quando é, Joe McKinney, que você vai morrer? Ele disse, nunca. Eu vou ressuscitar com Jesus. E era interessante que a partir desse ele pregava o evangelho para a pessoa, para dizer, você precisa ter essa certeza também. Você não pode andar em dúvida nesse mundo, mas precisa ter a certeza da salvação por meio de Jesus. Você tem que ouvir o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Eu achava muito bonito isso. Ele ter essa certeza de dizer, eu não vou morrer, eu estarei com Cristo, né, na glória. Deixa eu compartilhar a minha janela aqui, ou minha tela inteira. A janela não consigo. Vocês me falam se conseguem ver. Raniel, posso só falar rapidinho? Claro. Essa questão que o Tiesco estava falando ali, né, dessa gratidão aí de sentir, eu tenho sempre esse sentimento também, porque eu fico vendo assim, apesar de ser jovem, 41 anos, mas eu vejo que Deus, ele tirou a gente, né, de uma vida que a gente talvez não sabia, eu não saberia, vou falar de mim, eu não saberia onde que eu estaria hoje se não fosse por Deus, né? E é uma sensação assim, é igual quando a gente ama os pais da gente, né? É uma sensação de eterna gratidão, mas você vê o que Deus, que Cristo fez pela gente, e eu tenho essa sensação mesmo, que o Tiesco falou de choro mesmo, sabe? Mas é um choro de alegria. E todas as vezes que eu presencio um batismo, eu sou igual esse irmão que você falou, eu choro, porque é a confirmação e a afirmação dessa ressurreição de Cristo, né? E eu sempre brinco, eu falo assim, ó, se eu pudesse, eu batizava de novo agora, de novo. Porque é muito bom. É um sentimento, assim, que não tem explicação, assim. Glória a Deus, né, por esse plano perfeito que Deus fez para nós. E hoje a gente consegue fazer parte, né, disso.
e receber essa tamanho dessa glória que ele faz, que ele fez para nós, né? E já estou chorando também. Ainda bem que a câmera está fechada. Bem lembrado, Cris, bem destacado. Batismo também me emociona muito. A gente está vendo um milagre ali. A pessoa está entrando pecadora e está saindo remida pelo sangue de Cristo. Ela passa a existir no reino de Deus. Ela não existia. E ela passa a viver ou existir. Ela rompe as cadeias de prisão do pecado. Ela sai daquela corrente, daquele senhor antigo e passa a servir um senhor maravilhoso. É um milagre, né? Só Deus pode realizar. E tem até um hino, né? Um louvor desse, né? E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos um preço. Então tem essas barreiras pelo amor que a gente não fosse o corpo. Nossa, é isso que a Cris falou. É muito lindo o batismo mesmo. E lembra que eu falei que uma evidência hoje sobre a ressurreição de Cristo, o poder do Evangelho, são vidas transformadas? Nós somos essa evidência de Deus para o mundo. A nossa vida mostra a eficácia do Evangelho, mostra que o Evangelho é eficaz em transformar, não por nós mesmos, mas pelo poder do Espírito Santo. Então, quando a gente anda por aí, exercendo a nossa cidadania de cidadão do reino dos céus, nós estamos evidenciando para o mundo a eficácia do Evangelho, através dessas vidas transformadas. Que outra razão teríamos para nos reunir de lugares tão diferentes, vindos de contextos tão diferentes, unidos numa só fé, numa só esperança, num só batismo, aquela pessoa de Jesus, que ele fez isso. Vou compartilhar, então, minha tela de novo. Vocês me dizem se conseguem ver o slide aqui. Alguém me dá um ok. Sim? Já? Não? Sim. Ok, obrigado. Porque quando eu estou mostrando a tela, eu não vejo vocês, eu só vejo a gravação. Nós temos as testemunhas oculares. Essas pessoas viram Jesus ressurreto. E esses discípulos, eles não creram de imediato. Eles foram convencidos por isso. O que nós temos nos relatos do Evangelho é que eles ficaram tristes quando da morte de Jesus. Eles consideraram que era o fim de toda aquela missão, de todo aquele plano, de toda aquela pregação. Eles consideraram que era o fim de tudo aquilo. Então, eles não consideraram a ressurreição, nem creram de imediato. Pedro e João foram ao túmulo, e eles foram ao túmulo considerando o que as mulheres haviam dito, não é? Sobre não terem achado o mestre, possivelmente estava ressurreto. E aí, nós temos depois aparições de Jesus em que ele fisicamente se coloca no meio deles. Eles falaram com Jesus, eles tocaram em Jesus, eles comeram com Jesus, eles viram Jesus subir aos céus e ficaram tão impactados com aquela cena de Jesus subir aos céus que eles continuaram olhando para cima até o anjo dizer para eles que podiam ir embora, que da mesma forma que ele subiu aos céus, ele vai descer, e que era para eles permanecerem em Jerusalém, como Jesus havia dito, porque o Espírito viria com poder, desceria com poder sobre eles. A evidência física se tornou o tema da pregação deles. Se você lê Atos 2:32, ou o apóstolo João, ou Pedro, ou 1 Pedro, o tema da pregação deles é que eles viram, que os olhos viram, contemplaram, que as mãos apalparam, o que os ouvidos ouviram. Isso eles estavam dando de testemunho para Jesus, sobre Jesus. Então, a evidência física deles terem andado com Jesus, tocado em Jesus, visto Jesus ressurreto, se tornou o tema da pregação. Eles passaram de pessoas descrentes, completamente acanhadas, tímidas, amedrontadas, fugindo, se escondendo, para de repente se tornarem discípulos audaciosos, cheios de intrepidez, cheios de coragem,
cheios de vigor espiritual. Como pode uma coisa sair de medo para completamente coragem e pregar diante de uma multidão lá na festa de Pentecostes? E depois de todas as outras formas, né? Diante de pessoas que apedrejavam, acusavam, diante de autoridades. Como pode haver essa mudança tão drástica? Porque, de fato, eles viram. Era uma evidência da ressurreição. Eles testemunharam. Eles foram presos, encarcerados, acusados falsamente, ameaçados, açoitados, mas eles continuavam afirmando a mensagem de que havia visto Jesus ressurreto. Eles ficaram sem renda, sem reputação, sem família, sem credibilidade. Eles ficaram sem segurança. Eles foram mortos pela convicção na ressurreição de Jesus e eles não abandonaram o testemunho. Os discípulos e os outros seguidores morreram guardando a fé e o bom testemunho de que viram Jesus ressurreto. Mais de 520 testemunhas oculares e também Saulo de Tarso, que é uma outra mudança de vida entre sair de um papel de perseguidor. Ele não só perseguia a igreja, ele maquinava e tramava a prisão e a morte de discípulos. Ele odiava quem era do caminho, ele odiava quem era discípulo de Jesus Cristo, porque na mente dele era blasfêmia, ele era alguém zeloso pelas tradições judaicas e para ele era incompreensível alguém abandonar isso para seguir Jesus. E como alguém passa de ser um perseguidor, passou de ser um acusador para ser um defensor da ressurreição? Ele é uma mudança muito drástica. O que ou quem convenceu Paulo? Ver Jesus Cristo, né? Andar com Jesus Cristo. Os soldados foram os primeiros a anunciar, as mulheres testemunharam, os discípulos comprovaram, os inimigos admitiram, inclusive inventaram uma mentira sobre aquela questão do túmulo vazio, e em nenhuma pregação depois de tudo isso, em Atos, não houve nenhum inimigo que se levantou negando o fato do que eles estavam pregando. E as teorias contraditórias existem? Sim, existem. Ao longo da história, muito foi escrito sobre isso. Uma das primeiras teorias era que os discípulos roubaram o corpo. Mas essa afirmação de que os discípulos roubaram o corpo traz consigo alguns problemas. O primeiro deles é, como é que eles passaram pelos guardas? Como é que os guardas não viram isso? Os guardas não foram executados por deixarem os discípulos roubarem o corpo? Os discípulos morreriam por uma mentira? Então, isso traz mais problema do que soluciona, considerar que os discípulos roubaram o corpo. Uma outra acusação é que os discípulos erraram o túmulo. Mas eles não verificaram o local de sepultamento? O local era secreto? Não, não era secreto. José de Arimateia e Nicodemos não foram até o sepulcro, não era deles esse sepulcro, eles não pediram o corpo para Pilatos e foram até lá com as mulheres? A outra acusação é de que Jesus não morreu. Bom, nós vimos como era o contexto de uma crucificação. Alguém não conseguiria sobreviver aos açoites e a uma crucificação. Um centurião atestou a morte de Jesus. Ele não foi embalsamado, digamos assim, ou preparado para ser sepultado de maneira apressada, porque já vinha o sábado. Os judeus não correram lá para colocar apressadamente uma guarda no sepulcro, correto? A outra acusação é que os discípulos tiveram uma alucinação. Bom, isso não procede porque eles nem esperavam a ressurreição. Eles não estavam aguardando isso, eles não estavam propensos a acreditar na ressurreição. A outra coisa é que uma alucinação teria tanta força de converter vários discípulos, inclusive atentando contra a vida deles, ou tornando a vida deles mais difícil, uma vez que eles se convertessem. A questão é que a ressurreição aponta para um julgamento final. A ressurreição de Jesus é a evidência de um julgamento futuro para toda a humanidade. Alguém, por favor, pode ler 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 10? 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 10.
Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Atos capítulo 17, versículo 30 e 31 diz: Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu. E deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. A ressurreição de Cristo é um marco para estabelecer um cronômetro regressivo. A gente está da ampulheta virada e a gente está vivendo os últimos dias. Porque da mesma forma que ele subiu aos céus, ele vai descer, impactando o mundo num julgamento final. Deus já tinha mencionado esse julgamento antes. João capítulo 12, versículo 48, diz o seguinte, João 12, 48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa o julgará no último dia. E aí ele vai dizer as palavras dele, o que é que inclui. Uma das coisas é que ele vai anunciar o Pai, anunciar quem mandou, e ele diz, ele inclusive fala sobre o mandamento da vida eterna, né? Eu sei que o mandamento é para a vida eterna. Jesus revela que cumprir a vontade do Pai e passar por aquela morte é também para ser glorificado, assentar-se à direita de Deus, para advogar junto ao Pai por cada um de nós ou por cada um daqueles que vão crer nele. Então, esse testemunho de Cristo, ou Jesus como um advogado diante do Pai, é porque há um grande tribunal, há um julgamento final para todas as pessoas. E a sua volta é iminente, por isso a urgência de pregar o Evangelho. Por isso é tão importante anunciarmos o Evangelho quanto antes, para que todos aqueles que possam ouvir a mensagem venham a crer. Porque a ressurreição de Jesus é a evidência de um julgamento futuro para toda a humanidade. Jesus é o Filho de Deus, ele é o Senhor e Salvador, o pecado é uma realidade, ele destroça vidas, ele acaba com a possibilidade do ser humano ter comunhão com Deus. Haverá um dia de julgamento final, Jesus é o justo juiz, mas hoje, o tempo de hoje, que se chama hoje, é tempo de arrependimento. É tempo ainda da graça, da misericórdia e do perdão de Deus. Por isso devemos viver o dia de hoje com clareza, com consciência, com despertar de fazer a vontade de Deus. Então a gente não pode estar adormecido espiritualmente. A gente deve estar lúcido, acordado, inclusive para a missão de proclamar o Evangelho do Senhor que salva. Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitado para perdão dos pecados para aqueles que creem. Precisamos obedecer o Evangelho, nascer de novo pelo batismo e continuar perseverando até que ele volte. E essa perseverança até que ele volte inclui pregarmos o Evangelho para as pessoas. Eu tenho um outro slide aqui para compartilhar, que é esse aqui. Eu falei de outras referências sobre Jesus Cristo? Não. Não sei se eu tinha colocado outras referências sobre Jesus. Eu falei sobre ponto aqui com vocês, ó, sobre essas outras referências. Acho que não, Ranieri. Acho que não. Uma dessas evidências externas, tem essa iconografia aqui. Ele viveu e trabalhou em Roma por
por volta de 52 Anno Domini, né, que é depois de Cristo. Não temos suas histórias, mas Júlio Africano, um cronólogo, no início do século III, ele era familiar com as obras de Talos, e ele escrevendo por volta de 221 depois de Cristo, fala que Africano mencionou a escuridão que se seguiu à crucificação de Cristo. Ele disse o seguinte, Africano observa que Talos, no terceiro livro de suas histórias, explica atenuando a escuridão como se fosse um eclipse do Sol. Lembra que chegando a hora sexta houve trevas sobre a Terra, desde da hora sexta até a hora nona, não é? Entre meio-dia e 15 horas da tarde? Africano foi muito, visto que eclipses solares não poderiam ter ocorrido durante a lua cheia pascal, ocasião em que Jesus foi crucificado. Então a gente tem um escritor, um cronista chamado Africano, refutando a ideia de Talos, de que a escuridão que se deu naquele período foi de um eclipse. E o ponto é que havia um conhecimento geral na cidade de Roma sobre as circunstâncias que se seguiram à morte de Jesus. Uma dessas circunstâncias foi a escuridão que se deu. E a Igreja de Cristo, que começou em Jerusalém, por volta de 33 Anno Domini, mais tarde chegando em Roma, gera disseminado o conhecimento de que houve escuridão sobre a terra na crucificação de Jesus. E aí eles tentavam explicar, não como milagre, mas como um evento físico, um evento astronômico, que tinha sido, que se deu aquela escuridão. Mas faziam isso sem muito sucesso. Eles não conseguiam dizer bem por que se deu aquela escuridão naquele período. Plínio, o jovem, é um autor e administrador romano, governador da Bitínia, do noroeste da Turquia, sobrinho de Plínio o Velho. Ele é um famoso enciclopedista. Ele foi morto na erupção do Vesúvio. Olha que coisa curiosa. Lembra o Vesúvio que explodiu e acabou com aquela ilha? Ele escreve uma carta para Trajano no ano 112 depois de Cristo. E ele diz assim: eles afirmam que sua única culpa, seu único erro, falando sobre os cristãos, era terem o costume de se reunir antes do amanhecer, num certo dia, quando então cantavam responsivamente os versos de um hino a Cristo, tratando-o como Deus, e prometiam solenemente uns aos outros a não cometer maldade alguma, não defraudar, não roubar, não adulterar, não mentir, e a não negar a fé quando fossem instados a fazê-lo. Depois disso, tinham o costume de separar-se e se reunir novamente para compartilhar a comida do tipo comum e inocente. Epístolas 10:96. Nessa carta de Plínio Jovem a Trajano, a gente tem algumas evidências históricas. Primeiro, fala um pouco sobre como era a reunião dos cristãos naquele primeiro século ali. Fala também sobre a identidade deles, principalmente o caráter moral de cada um deles, sobre o que eles não fariam, né? Não cometeria maldade, não defraudar, e como isso já ficou uma marca logo no começo do cristianismo. E outro ponto muito interessante era o fato de que eles não abandonariam a fé em hipótese alguma, nem se fossem instados a fazê-lo. E eu imagino que esse instados a fazê-lo seria de forma com crueldade, né? Com atos de violência. E essa marca do cristianismo, essa marca dos discípulos do primeiro século, foi o que alcançou Roma. O imperador Trajano, numa carta, uma carta que ele está respondendo a Plínio, ele diz o seguinte: nenhuma busca para encontrar essas pessoas deve ser feita. Quando eles forem denunciados e condenados, devem ser punidos, mas com a restrição de que, quando a pessoa negar ser um cristão e provar que não é, ou seja, adorando nossos deuses, ela será perdoada por arrependimento, apesar de ter incorrido em suspeita anteriormente. E isso é interessante porque é relatado no primeiro século que houve uma perseguição crescente aos cristãos
e que eles eram obrigados a negar a sua fé, negar a Jesus como seu Senhor e adorar o imperador, adorar a César. E se não fizessem isso, eles eram mortos, eram condenados à morte. E muitas pessoas morreram ao fio da espada por não negarem a sua fé. O antecessor de Trajano, Eusébio, registra uma carta de Adriano ao procônsul da Ásia, chamado Míncio Fundano. Ele diz assim: efetivamente, não me apraz deixar a questão sem investigação. Não suceda que sejam molestados os inocentes e aos delatores que se dê apoio para exercerem a maldade. Se, pois, os provincianos podem manifestadamente manter essa petição contra os cristãos, pleiteando-a perante o tribunal, empreguem apenas esse trâmite, e não petições nem somente gritos. É preferível, se alguém quer incriminar, que tu mesmo tome conhecimento da causa. Esse é um outro relato mostrando como se dá os trâmites jurídicos como o Estado, como Roma, começa a tratar essa questão dos cristãos e começa a levantar meios de persegui-lo e de fazer com que eles abandonem a fé, mas sem sucesso. Uma outra referência, uma evidência desse Cristo histórico, são os escritos de Marabar Serapião. É uma das primeiras referências não cristãs à crucificação de Cristo, é uma carta de Marabar Serapião ao seu filho, escrita em algum momento após o ano 73, mas antes do século III. A carta não contém temas cristãos e supõe-se que o autor fosse até pagão. Ele faz referência às retribuições que se seguiram ao tratamento injusto dado a 3 sábios, porque esses 3 sábios na carta são mortos. E os sábios são Sócrates, Pitágoras e o sábio rei dos judeus. Possivelmente ele está falando sobre Jesus Cristo. Alguns acadêmicos têm poucas dúvidas que se trata de Jesus, o rei dos judeus. E nessa carta ele fala sobre essas questões desses 3 homens serem tratados tão injustamente. Ou seja, ele está falando sobre a morte de Sócrates, de Pitágoras e de Jesus Cristo. Flávio Josefo, na sua obra Antiguidades Judaicas, também fala ou afirma sobre a crucificação de Jesus. Ele afirma que Jesus foi crucificado por Pilatos e ele escreve o seguinte: vivia naquele tempo Jesus, um homem sábio. Ele atraiu para junto de si muitos judeus e muitos gentios. E quando Pilatos, por sugestão dos principais homens entre nós, condenou à morte, aí ele vai descrever. Então, a gente não tem só os relatos dos evangelhos sobre a pessoa de Jesus e sobre a morte dele. A gente tem evidências externas disso. Uma outra delas é Tácito, que no início do século II faz referência à crucificação de Jesus. Ele é considerado um dos maiores historiadores romanos. Ele escreveu os Anais. Ele descreve a perseguição aos cristãos sobre o governo de Nero e afirma que Pilatos mandou executar Jesus. Ele diz assim: Nero reprimiu sua culpa e infligiu as mais requintadas torturas numa classe detestada por suas abominações, chamados de cristãos pela população. Cristos, de quem se origina o nome, sofreu a pena capital durante o reinado de Tibério pelas mãos de um dos nossos procuradores, Pôncio Pilatos. Então ele dá quem estava governando, quem era o procurador, inclusive por que os cristãos recebem o nome de cristãos, e fala sobre essa perseguição tremenda de Nero a cada um deles. O Talmud também tem uma referência à crucificação. Ele fala pendurados, por exemplo. Na véspera da Páscoa, Yeshu foi pendurado. Por 40 dias antes da execução, um mensageiro apareceu e exclamou: ele seguirá sendo apedrejado, pois ele praticou a bruxaria e levou Israel para a apostasia. Quem puder dizer algo em sua defesa, que se apresente e o defenda. Como desde então ninguém se apresentou em sua defesa, ele foi pendurado na véspera da Páscoa. É o Talmud babilônico. Interessante que esse Talmud babilônico, ele mistura o que é uma evidência histórica com o que eles imaginam, ou como é a doutrina, né, a visão doutrinária dos muçulmanos sobre Jesus Cristo, né, dos muçulmanos não, dos judeus sobre Jesus Cristo, né.
Luciano de Samosata, um sátiro grego, escreveu o seguinte: fica sabendo que até os dias de hoje os cristãos adoram um homem, a personagem distinta que ensinou seus novos ritos e foi crucificado por causa disso. Então, diante de todas essas evidências externas, a gente pode assegurar que Jesus foi não só uma pessoa histórica, mas para cada um de nós, ele é o nosso Senhor, o nosso Deus. E independente como essas figuras externas das Escrituras dizem quem é Jesus ou falam sobre Jesus, nós temos no Evangelho a verdade, ou o padrão da verdade, revelada por Deus para cada um de nós. Mas o que é o Evangelho? Bom, considerando que o Evangelho são as boas notícias de Jesus, em grande parte ele está anunciando a missão que Jesus veio fazer. E a missão de Jesus envolve duas coisas. Envolve, primeiro, que o seu nome já revelava a quem ele veio, o que ele veio fazer. Lembra que Mateus capítulo 1, versículo 21, chama Jesus do o Emanuel, o Deus conosco? Então, essas boas notícias é o fato de que Deus agora está conosco. Se fez carne e veio habitar como um servo para falar a cada um de nós uma mensagem de paz, de justiça e de salvação. E que a sua tarefa nessa mensagem revela o seguinte. Olha o que Mateus 9:10 diz. Mateus capítulo 9, versículo 10. Diz assim: estando Jesus à mesa, na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Versículo 11. Vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo isso, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Tem dois aspectos que eu queria destacar da missão de Jesus. A primeira é revelar a que ele veio. E ele veio para ser o Emanuel, um Deus conosco. E a sua principal tarefa foi chamar cada um de nós, os pecadores, para serem salvos. Não veio chamar os justos, mas os pecadores para a salvação. Esse aspecto da missão de Jesus nos fala ao coração enquanto testemunha de Jesus. Para mim, envolve revelar quem ele é. Glorificar a Deus é tornar o nome de Deus conhecido. Anunciar a glória de Deus é revelar quem ele é de maneira mais profunda, para que as pessoas possam conhecê-lo muito mais. E a segunda tarefa, que ele nos deixa como embaixadores, é buscar esses pecadores, ir atrás dos perdidos, dos filhos perdidos de Deus, para que eles possam ser salvos. Essas são as boas notícias. E para que e como Jesus cumpriu a missão? Bom, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. É um propósito de amor. O fato de Deus amar cada um de nós dessa maneira revela esse amor sacrificial para ser copiado também, para ser aceito, com toda certeza. Eu aceito esse amor de Deus, eu quero participar desse amor de Deus, amando também a Ele e amando a quem Ele ama, e revelando ao mundo essa salvação. Então, como Deus amou o mundo? Ele amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E aí espera que todo aquele que nele crê
aquele que vai crer nele, possa viver essa vida eterna. Então, essa mensagem, essa missão de Jesus é uma missão de amor, de sacrifício, de entrega. E aí o apóstolo Paulo vai nos convidar também a sermos sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus. Não um sacrifício de morte, mas um sacrifício de vida. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados, pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que ele é justo. No passado, ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Talvez você esteja achando estranha essa passagem bíblica, porque está na Nova Tradução Linguagem de hoje. Mas eu quis trazer nessa tradução para você vê-la como pela primeira vez. Porque às vezes a gente já tem na memória esse texto bíblico quando vem na João Ferreira Revista Atualizada ou o NVI, por exemplo. Né? Mas fala justamente sobre isso, sobre essa oportunidade, esse presente sacrificial de Deus para que nós pudéssemos receber o perdão dos pecados, tendo fé nele. Isso mostra que ele é justo. Mostra como ele é bondoso. Se o pecado entrou no mundo por uma só pessoa, tornando todos pecadores, né, ou a possibilidade de todos se tornarem pecadores, e não há um justo sequer, também por meio de uma só pessoa, essa salvação se torna disponível a todas as pessoas. É o justo morrendo pelos injustos. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida, e esta vida está no seu Filho. Olha que maravilha! Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. E nós estamos aonde agora? Nós estamos em Cristo. E se estamos em Cristo, estamos participantes dessa vida eterna. E o que é a vida eterna? A vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, descrever a vida eterna como viver para sempre não é preciso, não é totalmente correto. A vida eterna não é só viver para sempre. A vida eterna é conhecer a Deus verdadeiramente, é conhecer a Jesus Cristo verdadeiramente. Essa oportunidade de testemunhar e de viver aquilo que Deus é. Se Deus é amor, como é que eu vou conhecer o amor? Expressando esse amor. Se Deus é perdão, é compaixão, se Deus é bondade, eu vou viver essa natureza, por causa de Cristo e em Cristo, eu vou viver essa natureza divina, vivendo o caráter de Cristo. E eu estarei vivendo essa vida eterna, o que não vai ser de acordo com as circunstâncias, mas independente das circunstâncias, já posso desfrutar essa vida eterna agora, nesse exato momento. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. Para onde a gente vai? Não tem para onde ir. Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Ele é a palavra da vida eterna. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Nós somos esse atestado da eficácia do Evangelho, porque nós já passamos da morte para a vida, porque nós cremos no Evangelho verdadeiro. E essa crença não é uma aceitação meramente intelectual. Essa crença é obediência. Nós obedecemos ao Senhor. Nós demonstramos isso com atitude, crendo ativamente no Senhor. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e aos 12. 1 Coríntios 12, 1, também versículo 2, 3 a 5.
O evangelho é a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O que é o evangelho? É o poder de Deus para a salvação. Nós podemos ver a justiça de Deus se revelando no evangelho. De fé em fé. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Lucas 9, 23. Uma vida sacrificial é a vida em resposta ao sacrifício de Cristo por nós. O evangelho não é prosperidade financeira. Não é proibido ter riqueza, mas a avareza é condenada. 1 Timóteo 6, versículo 6 a 10 diz isso. Também Jesus reprovou quem o buscava por interesse material. O evangelho não é essa prosperidade financeira. O evangelho também não é o poder de fazer milagres. Na verdade, quando Jesus manda os discípulos, ou a missão dos 70, e eles voltam dizendo que até os demônios se submeteram a eles, o que Jesus fala é uma ênfase espiritual. Lucas 10, 17 e 20 diz assim: então os 70 voltaram, cheios de alegria, dizendo: Senhor, em seu nome, os próprios demônios se submetem a nós. Mas veja o versículo 20, olha a ênfase que Jesus dá. No entanto, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado nos céus. Olha a ênfase de Jesus. Olha o que era mais importante. Era o fato do nome deles estar registrado nos céus. O evangelho não é ausência de dificuldades. Até Jesus se submeteu ao Pai obedientemente e passou pelo que passou. O que nós sabemos é que as aflições são certas. Nós passaremos por aflições. Lembra da parábola das duas casas e dos dois fundamentos? Uma casa alicerçada sobre a rocha, uma casa alicerçada sobre a areia, mostrando que quem ouve as palavras e obedece é como o homem que construiu a casa sobre a rocha. E sobre as duas casas, caiu a chuva, transbordaram os rios, deram ímpeto contra as duas casas. As duas casas foram vítimas da onda, da tempestade, das aflições, das dificuldades. O que acontece é que a casa sobre a rocha permanece firme. O alvo de Deus não é tirar toda a fome da humanidade, toda a doença, toda a pobreza. Quando João Batista viu Jesus, ele disse o quê? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado. O maior desejo de Deus é que todo homem seja salvo. Que todas as pessoas possam ouvir a mensagem e serem salvas. Não é sobre as doenças todas se acabando, ou as pessoas partilhando suas riquezas, ou acabando a fome do mundo. Essas coisas são ótimas, são muito boas. Nós devemos fazer isso, inclusive. Mas o alvo é sobre a salvação. É sobre a reconciliação de Deus com o homem através de Jesus Cristo. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O evangelho é a morte, é o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Nós iremos ler e meditar sobre o evangelho e sobre o seu poder, mas nós precisamos vivê-lo todos os dias das nossas vidas. Deixe-me parar o compartilhamento e a gente vai pensar sobre isso para finalizar nossas aulas. De que forma isso impacta você? Como esses textos chegam ao seu coração? Você lembrou quando alguém sentou com você pela primeira vez para lhe evangelizar? Eu me lembrei muito dessas passagens. Eu me lembrei demais do irmão que sentou comigo e disse: Nery, deixa eu compartilhar com você o evangelho. E essas palavras, para mim, têm poder até hoje.
e terá amanhã e depois de amanhã. Elas são muito poderosas. São uma arma contra o mal e contra o pecado. Ranieri, chega a ser emocionante, né? Porque por mais que a gente saiba todas essas coisas, quando a gente ouve dessa forma que você vem colocando, construindo essa linha de raciocínio, a gente pensa e repensa na nossa vida e realmente parece que só reforça o quanto nessa vida aqui o que importa é viver para Cristo mesmo. Como Paulo dizia, né, para mim viver é lucro, viver é Cristo e morrer é lucro. Então, viver aqui só tem sentido, só há uma esperança, só há uma perspectiva se for para Cristo. Se a nossa vida não estiver ligada em buscar a Cristo e a ser como Cristo, parece que realmente não há sentido nisso. Então, é muito bom ver todas essas coisas, porque parece que, em mim, pelo menos, reforça algo que só o poder do Evangelho pode trazer, que é essa sensação, esse sentimento de estar salvo, de ser salvo. E é algo reconfortante, algo que realmente revive as nossas esperanças, né? De estar com Cristo, de receber essa bênção. Então, para mim, é algo que faz total sentido e só reforça a gratidão que eu tenho pelas pessoas que Deus colocou em minha vida para que me apresentasse e me mantivesse nesse caminho do Evangelho do Senhor. Eu louvo a Deus por essas pessoas. Todas essas pessoas que venceram a timidez ou as dificuldades, venceram às vezes barreira linguística, cultural, financeiro, e tirou um tempo para se dedicar a mim ou a você para pregar o evangelho. Essas pessoas estavam às vezes correndo o risco, né, de serem rejeitadas, mas eles investiram o que tinha para construir uma amizade, um relacionamento com o objetivo de pregar o evangelho para nós. É muito maravilhoso isso, pensar. O que eles tinham de mais precioso, eles arriscaram em apresentar para a gente. E é um convite para a gente fazer o mesmo. Eu já, pela graça de Deus, apresentei o evangelho e muitas pessoas se converteram, já conduzi muitas pessoas para o batismo. E eu sei que eu só era um instrumento ali. Quem estava realizando tudo era Deus. Mas é tão bom testemunhar isso. Dá vontade de fazer mais para testemunhar essa vitória de Cristo na vida de cada pessoa. E é como você está falando, só faz sentido viver essa vida se for para Cristo. O que é interessante, Ranieri, quando a gente decide cada vez mais viver apenas para Cristo, a gente às vezes se sente sozinho, porque não é todo mundo que toma essa decisão, não. Mas isso é como meu pai sempre falou, minha mãe fala, né, também, a salvação é individual, cada um tem que cuidar da sua salvação e fazer a sua parte. Então, um pouco antes dele morrer, ele falou, eu sei para onde eu estou indo. Aí ele pegava assim, agora você, meu jovem, se cuida, porque agora você que vai ter que ficar aí, eu já estou indo para casa. Então, a gente fica com isso na mente, é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que seguir esses grandes exemplos que eu tive na minha vida, continuo tendo, porque meu caminho é individual. Eu preciso arrancar todo mundo que eu puder comigo, mas eu preciso cuidar, né? Não tem ninguém que vai me levar na mãozinha, não, até o céu, não, é minha parte. É isso mesmo, né? Que responsabilidade. A gente faz muitas coisas boas na vida da gente, né? Assim, secular mesmo.
família, filhos, no caso meu agora, e de alguns netos já também. São coisas maravilhosas que Deus dá para nós nessa vida, que a gente é feliz, a gente sente muito prazer, a gente, em cada fase da nossa vida, a gente vai tendo uma alegria diferente, né? O Guilherme está sentindo isso agora sendo pai, eu já tive isso, agora estou sendo vovô. Mas eu vou falar uma coisa aqui, Ranieri, que compartilhando mesmo com os irmãos, não tem prazer maior na vida do cristão de ter uma oportunidade de ler a Bíblia com alguém, levar essa pessoa a entender do Evangelho do Senhor e essa pessoa topar aquela... Porque é uma decisão totalmente contrária ao mundo, ensinamento do mundo, cultural, social, acadêmico, né? Então, é uma decisão muito pessoal, que quando a pessoa entende, nada o segura. E aí a gente vê isso acontecendo, e como você falou, quando a gente consegue participar disso, sendo um instrumento, sendo aquilo que de alguma forma influenciou e ajudou, o prazer de sentir um pouco mais útil para Deus não dá nem para falar, né? Só quando a gente passa por isso. É claro que a gente tem, né, ainda tanta coisa para crescer, para entender e para viver, para colocar em prática na vida da gente. Mas, independente disso, a partir do momento que eu me tornei cristão, eu me tornei um discípulo com potencial de fazer discípulo para Jesus. Isso é uma coisa maravilhosa. Eu não encontro prazer, eu não vejo tanto prazer na vida quando Deus nos dá essa graça aí. E quando a gente vê que aí o cristão crescendo, indo bem, puxa vida, buscando a Deus, fervoroso, orando, devorando a Bíblia ali, está participando de tudo, rapaz, é uma coisa maravilhosa. A gente tem prazer pelo crescimento de cada um, né? Então, é uma coisa fantástica que Deus faz com a gente. Amém. Hoje eu vi num site uma pessoa divulgando uma calculadora financeira que tentava medir, de acordo com a sua idade, o sucesso financeiro que você teve. E a ideia da calculadora é que, de acordo com a sua idade, você deveria ter acumulado uma quantidade de patrimônio compatível com essa idade, de acordo com a média do mundo. Eu falei, não vou baixar essa calculadora, não. Eles não têm dimensão para calcular como eu sou rico. Eles não têm ideia de como eu sou rico espiritualmente, do quanto eu já vi, do quanto eu já participei da graça de Deus. Essas riquezas desse mundo aqui, tadinho, isso não se compara. O que a gente tem no Senhor, eu tive a oportunidade de ser o primeiro discípulo da minha família. Eu preguei o evangelho para minha mãe, eu batizei a minha mãe. Eu já batizei o meu filho. Eu preguei para um jovem haitiano que, mesmo de ter crescido numa ilha, ele nunca tinha pisado no mar. E eu disse para ele que, quando ele se tornasse cristão, eu ia fazer uma surpresa para ele. E eu estava lendo a Bíblia com ele naquele dia e ele disse, Ranieri, eu quero me tornar cristão, eu quero ser batizado hoje. E aí eu peguei um carro, junto com alguns irmãos, desci para a praia. Um irmão tinha uma casa na praia aqui no Paraná, e a primeira vez que ele entrou no mar foi no dia do batismo dele. Essa calculadora não vai ter como calcular isso, não, meus irmãos. Isso é maravilhoso demais. Não tem como calcular isso. E aí você diz, Ranieri, eu nunca conduzi ninguém para o batismo. Mas se você já ofertou na igreja pensando nisso, se você já orou por alguém para ela se converter, se você já abriu a porta para alguém, ou convidou, ou deu bom dia, ou se você já fez um bolo, ou sei lá, convidou um amigo para dizer, vamos ao culto hoje, você já fez esse trabalho diante do Senhor. Porque são esses pequenos trabalhos que se tornam grandes quando a gente se junta no propósito de evangelizar. Cada um fazendo uma partezinha. Um recebendo, outro convidando, outro ensinando, outro ofertando, outro orando. Tudo para a glória de Deus. E aí o reino cresce e se multiplica. E não tem calculadora do mundo, calculadora humana, que vá calcular essa riqueza que a gente tem. Guilherme, vamos encerrar? Não! Vamos. Ranieri, primeiramente,
muito obrigado aí por ter aberto um tempo na sua agenda. Sabemos que você é uma pessoa muito comprometida com o reino e está sempre envolvido em trabalhos, então somos gratos pela sua presença aqui. Gratos pela Cris também, que foi insistente no convite com a Ranieri. Parecia aquela viúva conversando com o juiz lá. Que horror, que horror. Obrigado, Cris, pela sua insistência. Nós entendemos muito bem o motivo, resultado dessas aulas que nós tivemos com ele, porque realmente algo que valia a pena. Então, somos gratos, Ranieri, pela sua presença. Esperamos que volte mais vezes aí, faça mais aulas conosco, porque foi muito edificante, muito bom para todos aqui. Imagino que todos vão sair daqui hoje mais animados, já mandando mensagem para aquele amigo que um dia falou um pouco sobre o Evangelho, vamos retomar e tudo mais. Agora com mais informações sobre essas evidências. Obrigado mesmo. E lembrando, turma, que essa é a nossa última aula, tá, do ano. Na verdade, as meninas têm aula amanhã com a Mary, mas vou dar um geralzão que, na geral, essa é a nossa última aula, tá, do ano aí. Então, agradeço a vocês também a participação, né? Vocês fizeram diferença esse ano aí. Espero que, se Deus quiser, ano que vem possamos ter mais aprendizados, mais aulas, mais professores e um bom fim de ano a todos. Boas festas, aproveita a companhia de vocês. Não estamos de férias de Deus, tá? É só um descansinho das aulas. Agora é a hora de praticar, Guilherme. Exatamente. Ainda bem que você me avisou, Guilherme. É o tempo de aula prática agora, que vocês vão ter a família de vocês reunida aí, ó, já prega para geral, tá? Mas é isso, meus amigos. Muito obrigado por todos a participação, pelos professores que se dispuseram também. Vamos fazer uma oração e vamos encerrar? Oremos. Grandioso Deus, Pai soberano, Criador dos céus e da terra, de tudo que existe, somos gratos porque o Senhor demonstrou o seu infinito amor através do seu Filho, o enviando para este mundo, para que morresse em nosso lugar, nos dando essa possibilidade de estarmos novamente em comunhão com o Senhor. Que possamos, Pai, estar apresentando essa mensagem para mais pessoas. Que possamos olhar para essas evidências e que isso possa ser uma grande ferramenta para a nossa fé, para a pregação, e que possamos, Pai, estar alcançando mais pessoas para a glória do Teu nome. Obrigado por esse ano de estudo, esse ano de dedicação, esse ano de aprendizado que tivemos com tantas aulas, com tantos professores que se dispuseram a nos ensinar. Obrigado porque o Senhor tem nos dado o entendimento da Tua palavra e o que queremos é crescer cada vez mais nesse conhecimento, para que possamos nos tornar cada vez mais como Cristo. Cuide de cada um aqui, Pai, abençoe esse fim de ano e que ano que vem seja uma nova oportunidade de aprender e de levar a sua palavra também. Nos abençoe, Pai, fique conosco e esteja com cada um aqui, com cada família, que possamos estar nos preparando para um ano com ainda mais bênçãos, com ainda mais oportunidades de falar do Senhor. Em nosso Filho Jesus, Senhor, que pedimos e agradecemos por tudo. Amém. Amém. Obrigado, Amém. pessoal. Amém.